Na Grécia Antiga, os 12 deuses olímpicos, também conhecidos como o Dodecateão. Na religião helênica, eram os principais deuses do panteão grego, residentes no topo do Monte Olimpo. Os deuses olímpicos moravam em um imenso palácio, em algumas versões de cristais, construído no topo do Monte Olimpo, uma montanha que ultrapassa o céu. Alimentavam-se de ambrósia e bebiam néctar, alimentos exclusivamente divinos, ao som da lira de Apolo, do canto das musas e da dança das graças. No multiverso dos Digimon, esse grupo também existe, com sua morada em um mundo digital diferente, em um servidor também diferente, conhecido como Ilíade, servindo e trabalhando para o Deus Supremo, conhecido como Homeros. E assim começa mais um capítulo na nossa história sobre os 12 deuses olímpicos do mundo digital. E aí, Digi escolhidos, como estão todos vocês? No dia de hoje a gente vai para mais um vídeo sobre os 12 deuses do Olimpo. E hoje a gente vai falar de um dos 12, que é menos conhecido, tá? Também não é um dos favoritos de muita gente. O nome dele é Bacusmon e ele representa o deus Dionísio. Então, vamos nessa, vamos falar um pouco dele, dar alguns detalhes, fazer algumas comparações com o deus. Vamos embora! Então, pessoal, para começar, como sempre eu falo do deus, né, em si, o deus ou os deuses nos quais ele é baseado. Porém, nesse caso aqui a gente vai ter um pequeno problema. Por quê? Porque o deus Dionísio, ele e também a sua contraparte romana chamada de Baco, né, eles são deuses um pouco complicados de estar mencionando aqui, por causa de alguns detalhes muito específicos sobre eles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar sobre eles sim, vou mencionar o que eles representam, o que eles significam, mas em alguns pontos eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu não acho que vai ficar muito bom para um vídeo do YouTube, né? Mas vamos lá. O deus Dionísio, pessoal. Para muitas pessoas que acompanham as mitologias gregas e etc., conhecem ele como o deus do vinho ou o deus das festas e tudo mais. Mas vamos lá. O que acontece, pessoal, é que ele não é só o deus dessas coisas. Ele é o deus das festas, ele é o deus dos ciclos vitais, deus do vinho, deus da insânia, deus do teatro, e etc. Deus de várias coisas complicadas também. Como quando você fala deus da insânia, é porque até mesmo ele é o deus, ele era considerado o deus da loucura, né? Ou seja, não uma loucura ruim, mas aquela coisa assim, tipo, eu tô andando pela rua bêbado gritando alto. Naquela época as pessoas atribuíam isso ao deus Dionísio, que era ele que abençoava esse tipo de pessoa, né? Até para esse tipo de coisa. Deus do vinho, deus das bebidas alcoólicas, principalmente do vinho, como eu disse. E daí você tem a contraparte dele, que é o deus Baco da mitologia romana. Os dois representam basicamente a mesma coisa, porém, principalmente para o deus Baco, ele era o deus do sexo, deus das orgias, de coisas desse tipo, né? Então, um grande detalhe sobre o deus Baco, né, e o deus Dionísio também são festas enormes, cheias de vinho e cheias de relações sexuais entre muitas pessoas ao mesmo tempo, né? E esse é um detalhe predominante sobre esse deus que muitas pessoas não levam em consideração quando falam dele, né? Então, por exemplo, se você vai assistir os desenhos da Disney que falam do Hércules, quando o deus Dionísio aparecer, vai ser uma coisa super infantil, ele é o deus do vinho, vai aparecer ele como um cara bêbado. Porém, na mitologia a gente vê essas coisas com muito mais seriedade e ele é o deus que representa essas coisas, né? Então, é dito na história dele que ele também era filho de Zeus, porém, como uma coisa extremamente engraçada também quando eu estava lendo, muito absurda, é dito que a mãe dele, que era chamada de Semele, quando ela se assustou com a presença de Zeus, que era o pai, marido dela, por algum motivo ela explodiu. Essa é a explicação que eles dão. Ela explodiu em pedaços e o filho dela, que estava dentro dela, também explodiu. Só que Zeus salvou a vida do filho. Como? Ele pegou o coração do filho, que tinha sobrado,
e costurou o coração do filho na própria coxa da perna dele, e o filho dele cresceu de novo na coxa dele e nasceu outra vez. Essa é a explicação que é dada na mitologia sobre o nascimento, ou segundo nascimento também, do deus Dionísio. Maravilha? Aceitem isso, tá bom? Então, é dito que ele foi o último deus que entrou no panteão, né? Foi o último deus que entrou no grupo dos 12 deuses maiores do Olimpo, né? E que ele era um deus muito bom, apesar de todas as coisas, tipo festas e etc, eram vistas como coisas muito boas. Então, ele sempre foi um deus muito benevolente, nunca quis causar problemas para os outros e gostava de participar e incitar festas e reuniões animadas entre pessoas, não importa onde ele fosse, mesmo se fosse com deuses, se fosse com pessoas normais, tanto faz para ele. O que importava era estar bebendo vinho, estar festejando com os outros e participando de coisas, né, coisas mais íntimas também, né? Então, assim, um detalhe muito interessante sobre o deus Baco, né? Que a gente pode ver que o nome do Digimon que a gente está lidando aqui é Bacchusmon, né? Bacchus é o nome do deus Baco em inglês, então em algumas outras línguas também. Então é por isso que o nome dele é Bacchusmon. O nome dele também é baseado em deuses romanos. É que assim, hoje em dia, aqui no Brasil, por exemplo, em outras linguagens, a gente sabe que existe uma palavra chamada bacanal, certo? O que bacanal quer dizer? É um lugar onde tem muitas festas com muita orgia e relações sexuais abertas entre várias pessoas e coisas do tipo, se não piores, certo? Essa palavra bacanal se originou do nome dele, Baco ou Bacchus, né? Então tem tudo a ver, certo? Para vocês verem o quão relacionado com esse tipo de assunto ele está. Então é interessante que a gente tenha um Digimon, sendo um deus e tudo mais representante dessa figura, dessa entidade, que o nome dele seja Bacchusmon, né? Porque se refere a várias coisas mais maduras, de conteúdo adulto, né? Então, basicamente é isso. O Bacchusmon, pessoal, ele é um Digimon, na descrição dele, que você percebe que é principalmente baseado na parte mais divertida, na parte mais animada do deus Dionísio. Mais baseado nessas partes, também baseado nas partes do vinho, né? Ele adora vinhos e, graças a isso, é dito que ele é um deus Digimon muito benevolente, muito animado, com uma personalidade muito legal e que ele gosta de fazer amizade com Digimons e chamar esses Digimons para estarem festejando junto com ele e experimentando os vinhos que ele faz, né? Então, essa parte da personalidade dele é o que foi usada para ele, ainda bem, porque se tivesse sido utilizada a parte de conteúdo adulto para a personalidade dele, teria ficado um pouquinho complicado para ser adaptado dentro da franquia Digimon, né? Mas muito bem. Então, assim, mesmo o Bacchusmon também tem essa personalidade legal. E ele compartilha momentos muito legais e com vinho que ele produz dele mesmo e oferece para os Digimons que vão nas festas que ele convida, ou nas festas que ele mesmo chega e acaba participando. Então, assim, vamos agora fazer o seguinte, eu vou falar mais dele, com mais detalhes e descrever um pouco as habilidades dele. Vamos nessa. Então, pessoal, como eu acabei de dizer, uma das partes principais da personalidade e da descrição oficial do Bacchusmon é o fato de que ele adora vinho. Inclusive, ele produz o próprio vinho. Como vocês podem ver na imagem dele que está aparecendo aí, você tem a cabeça dele, que é aquela cabecinha pequena que fica lá em cima, e ele tem uma outra boca enorme que fica basicamente na barriga dele, né? Então ele tem esse rabo de serpente e ele tem essa, entre aspas, esse corpo que parece com uma cabeça também, assim, que tem uma boca enorme, né? Então aparentemente ele produz o vinho dele dentro do próprio corpo. Então provavelmente o que ele faz? Ele abre essa boca enorme que ele tem na barriga e produz o vinho lá dentro. E daí ele tira o vinho e dá para os outros, né? Então, uma das partes importantes da descrição dele é o fato de que ele adora vinho, porém ele tem um vinho favorito dele, que é um vinho de frutas. Porém, não é qualquer fruta. Ele precisa de uma fruta em específico, frutas extremamente gostosas, que crescem nas costas de um outro deus do Olimpo,
a Digimon Ceresmon. Então a Digimon Ceresmon, nas costas dela tem muitas árvores e grama, e dentre essa mini floresta que ela tem nas costas dela, você tem umas frutas que o Bacusmon usa para fazer vinho de frutas. Então, graças a isso, os dois são muito amigos, muito conhecidos, e muitas vezes eles agem juntos por causa disso. Ou seja, o Bacusmon e a Ceresmon têm grande conexão através disso. Então é dito aqui que muitas vezes o Bacusmon chega para ela e fala: Ceresmon, eu quero fazer vinho de fruta, e daí eles acabam conversando e até festejando juntos, graças a isso, né? Então, algumas coisas interessantes sobre as habilidades dele, pessoal. Ele tem 3, certo? Essas 3 habilidades não tem bem uma descrição. Então você tem que tentar decifrar e entender essas habilidades apenas através do nome dele. Então, dentre essas 3 habilidades, né, uma delas se chama Cook of the Hell, a outra chama Party of the Heaven e a terceira se chama Rebirth of the Death, né? Então eu vou falar um pouquinho dessas 3. Vamos começar pelo Party of the Heaven, né? Que é Festa dos Céus em inglês. Então eu digo que provavelmente isso se relaciona às habilidades dele de produzir vinho e de gostar de participar de festas. Provavelmente ele deve embebedar os seus inimigos de alguma forma usando os vinhos que ele produz, né? É disso que eu tiro, porque ele adora festejar, provavelmente tem a ver com isso, com os vinhos que ele produz. O Rebirth of the Death, pessoal, é meio complicado, porque é dito aqui que ele consegue produzir vinho, é dito que ele gosta de se divertir, e até alguns outros detalhezinhos, porém, ressurreição de mortos não é uma coisa que é descrita, certo? Então, esse ataque dele, que é ressuscitar os mortos, literalmente o nome, provavelmente é uma habilidade dele, onde ele consegue, talvez usando seus vinhos também, trazer os mortos de volta à vida. Isso não é uma coisa nova em Digimon, tem alguns outros Digimons que conseguem fazer isso também. Trazer pessoas mortas ficarem vivas que nem zumbis. Fazer Digimons que morreram voltarem à vida como outros Digimons mortos-vivos. Isso já acontece em habilidades de outros Digimons, então não é difícil você imaginar que um deus dos 12 deuses do Olimpo teria uma habilidade semelhante a essa, né? E daí você tem a última, que eu resolvi falar por último, que é a Cook of the Hell. Então seria o cozinheiro do inferno, ou a cozinha do inferno, alguma coisa do tipo. E aqui eu deixei por último por quê? Porque uma das partes da descrição do Bacusmon menciona que, além dele conseguir produzir vinho, ele também consegue produzir um tipo de veneno, né? É um veneno que é produzido dentro dele, da mesma forma que os vinhos também são produzidos dentro dele, né? E durante essa descrição é dito que tem um grupo chamado Crack Team, né? Esse Crack Team, ou time Crack, ele é um time que existe no mundo digital, que mais pra frente com certeza eu vou fazer um vídeo sobre ele, que é dito ser um grupo formado por hackers, né? E quando ele diz um grupo formado por hackers, ele não menciona exatamente se são Digimons hackers ou se são seres humanos hackers. Apenas que eles têm conexões com várias coisas diferentes, com vários Digimons diferentes também, né? E é dito que esse Crack Team está investigando esse veneno do Bacusmon, que aparentemente esse veneno dele deve estar sendo usado como ingrediente para uma arma e para algumas armas biológicas que estão sendo usadas com o objetivo de assassinar outros Digimons e causar problemas para outros grupos e outras pessoas, né? Então, esse veneno do Bacusmon está sendo investigado pelo Crack Team. Então, na descrição a gente aprende o quê? Que ele também consegue produzir veneno. Então eu imaginei que talvez esse Cook of the Hell, esse cozinheiro do inferno, alguma coisa do tipo, seria ele produzindo esse veneno e usando esse veneno para atacar seus inimigos. Então uma das habilidades dele seria usar esse veneno também, né? Então aí a gente fica com 3 habilidades principais. Uma onde ele usaria o veneno, que deve ser um veneno poderosíssimo, até porque o corpo dele se parece bastante com uma cobra também, né? E assim, você pode ver até a cauda e tudo mais. A segunda seria produzir o vinho e embebedar os seus inimigos de alguma maneira, provavelmente. E a última seria ressuscitar os mortos de alguma forma, talvez usando um tipo de vinho diferente também, né? Então, pessoal, isso é basicamente das habilidades dele, é tudo que a gente sabe. Porém,
eu queria comentar uma coisa engraçada com vocês. Tem muitas pessoas que comparam ele com o Majin Buu, né? Se você já assistiu Dragon Ball Z, você sabe quem é o Majin Buu. Majin Buu, ele é inicialmente na primeira forma dele, é um carinha gordo, cor-de-rosa, com uma cara, uma face muito parecida com a cara do Bacusmon, que fica em cima dele assim. Inclusive o Majin Buu também tem uma capa roxa nas costas, muito semelhante a essa capa roxa que fica nas costas do Bacusmon. E as mãos do Bacusmon, você pode ver que ele tem dois braços bem grandes. Até os braços dele, de alguma forma, são semelhantes aos braços que o Majin Buu também possuía. Então, muitas pessoas comparam o Bacusmon com o design do Majin Buu, né? E faz sentido. Eu acho que até por ele ser um Digimon que tem uma personalidade muito feliz, muito alegre e que quer compartilhar as coisas com os outros, não sei se vocês já assistiram Dragon Ball Z, né? Se vocês não assistiram, assista, não sabe o que você está perdendo, é muito bom. O Majin Buu, na sua forma gordinho, quando ele é gordinho, ele naturalmente tinha uma personalidade muito alegre e ele gostava de ficar comendo e compartilhando as coisas com os outros. Então faz todo sentido que os dois sejam semelhantes e que o Bacusmon provavelmente tenha sido baseado nele até mesmo em aparência, né? Então, pessoal, isso é basicamente tudo que a gente sabe sobre o Bacusmon. Só lembrando vocês, é sempre importante que vocês lembrem que por ele ser um Digimon Deus do Olimpo, por ele ser um Digimon do tipo Homem-Deus, ele é extremamente poderoso. Então tudo isso que a gente descreve para vocês, apesar de muitas vezes parecer com uma coisa simples, uma coisa pequena, em comparação com outros Digimons, o Bacusmon é um Digimon enorme que provavelmente tem poderes ridiculamente poderosos. Esses vinhos e esses venenos que ele produz provavelmente são muito poderosos. São coisas assim que com certeza derrotariam Digimons de nível Mega tranquilamente, né? E tipo, lembrando, não são todos os Digimons que têm habilidades para estar ressuscitando, revivendo mortos, certo? E ele aparentemente possui uma habilidade que faz esse tipo de coisa, o que torna ele um Digimon ainda mais especial, né? Dentro do próprio grupo dos 12 deuses do Olimpo do mundo digital. Então, assim, espero que vocês tenham gostado dele, né? Como eu disse, ele não é um deus do Olimpo super ultra querido de todo mundo e que é favorito de todo mundo. Muito provavelmente vocês ou alguns de vocês não conheciam ele, nem sabiam muito dele, mas agora vocês estão ainda bem. Então depois de vocês terem assistido esse vídeo, eu peço que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam dele. Se vocês têm curiosidades, se vocês têm coisas a mais sobre o deus Dionísio que vocês queiram trazer para estar enriquecendo ainda mais essa história, deixem aí nos comentários. Eu vou gostar de estar lendo os seus comentários e comentando aqueles que eu achar pertinente. Então, pessoal, mais um vídeo dos 12 Deuses do Olimpo está encerrado. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram ou não, deixem um like ou um dislike aí. Não é difícil. Seu mouse está na sua mão. Você pode também estar se inscrevendo no canal para ajudar o canal a crescer cada vez mais. E você pode estar compartilhando esse vídeo, levando o link desse vídeo para pessoas que você acha que vão se interessar por esse assunto. E por último, você pode estar clicando no sininho aí. O sininho vai te dar notificações de vídeos novos quando eles forem postados aqui no canal. Maravilha de escolhidos. Então, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixo um muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. E um abraço gigantesco, carinhosíssimo para cada um de vocês. Maravilha? Então, até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.